Sejam todos bem-vindos a mais um bloco aqui com o professor Evaldo Rodrigues. E neste bloco vamos tratar da capacidade eleitoral ativa e passiva. Porque você lembra, né? Bloco passado nós falamos dos direitos políticos positivos. Falamos ali do artigo 14, falamos do plebiscito, referendo, iniciativa popular. E aí dentro dos direitos políticos positivos tem a capacidade eleitoral ativa, que é a possibilidade que você tem de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade que você tem de ser votado. Então vamos começar nessa? Vamos embora nessa pegadinha? Vamos lá, slide na tela, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Capacidade eleitoral ativa. Trata-se da aptidão do indivíduo de exercer o direito de voto nas eleições, plebiscitos e referendos. É adquirida mediante a inscrição junto à Justiça Eleitoral, ou seja, o alistamento eleitoral, o próprio título de eleitor. Então é isso, capacidade eleitoral ativa é o que a gente falou, é o direito de votar. E para votar você tem que ter o seu alistamento eleitoral, tem que ter o seu título de eleitor. Beleza, né? Professorzinho, tranquilo, mas o que é essa cláusula pétrea aqui, hein, professor? Que é isso, hein? Vamos lá, volta aqui para mim. Cláusula pétrea é aquilo que você não pode restringir, é aquilo que você não pode abolir, é aquilo que você não pode retirar do ordenamento jurídico. Essa é a ideia. E aí, o artigo 60, parágrafo 4º, ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Olha o que ele diz. Vale destacar que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que é o artigo que estabelece as cláusulas pétreas, ele estabelece que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea, não podendo ser abolido por meio de emenda à Constituição, emenda constitucional. Por outro lado, é importante esclarecer que a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, ou seja, pode ser modificado por meio de emenda constitucional. Peraí, professor, eu não entendi, me explica melhor, vamos lá, volta aqui para mim. Cláusula pétrea, como eu disse, é aquilo que não pode ser retirado da Constituição, vamos dizer assim, para ficar fácil. Você não pode restringir esse direito. Você não poderia tirar esse direito das pessoas. E aí, o artigo 60, parágrafo 4º, ele vai falar quais são as cláusulas pétreas. E uma delas é o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto direto, ele não pode ser abolido. Sempre vai ter que existir aqui o voto direto. O voto é secreto, isso não pode ser retirado da nossa Constituição. Ninguém pode chegar por meio de uma emenda constitucional e dizer assim, a partir de agora o voto é público. Não, isso não pode acontecer. O voto universal, ou seja, todo brasileiro, em regra, pode votar e ser votado, atendendo os requisitos legais, obviamente. E o voto que é periódico, né? Porque senão viraria uma galera que não vai sair do poder, né? Viraria uma autocracia aqui, vamos dizer assim, dessa forma. O voto tem que ser o quê? Periódico. Aqui, geralmente, de 4 em 4 anos, você tem ali uma eleição para determinado cargo. Essa é a ideia. Agora, qual é o grande quê? A Constituição não falou que o voto obrigatório é uma cláusula pétrea. Veja bem, hoje o voto é obrigatório. Tá bonitinho, tá lá, tá na Constituição, você tem que votar. Se você não conseguir votar, vai ter que pelo menos justificar, mas o voto é obrigatório. Porém, isso poderia ser modificado por uma emenda à Constituição Federal. Ou seja, tirar a obrigatoriedade do voto e deixar o voto facultativo. Agora, o que não poderia ser modificado, o que é de fato uma cláusula pétrea, é o voto direto, secreto, universal e periódico. Aí não pode ser retirado da Constituição. Aí não pode ser mexido de uma certa forma, de maneira negativa não poderia. Então, muito cuidado com isso. Isso tudo é cláusula pétrea. Já a obrigatoriedade, não. Ela poderia, sim, ser modificado por meio de uma emenda à Constituição. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estão entendendo direitinho? Então é isso, capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Você vota através do seu alistamento eleitoral, ou seja, tem que ter o título e participar da festa da democracia. E essa questão do voto direto, do voto secreto, do voto universal e periódico é cláusula pétrea, a obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Agora, para continuar falando do sistema, da capacidade eleitoral ativa, eu preparei um quadrozinho para vocês. E esse quadro, ele despenca na nossa prova. Então, muito cuidado com isso. Vamos dar uma olhada. Olha só o que nós temos. Voto obrigatório, voto facultativo e voto proibido. Vamos começar. O voto é obrigatório para quem, professor?
para os maiores de 18 anos. E aí, nem me venha com aquele papo. Oxe, não é obrigatório não, porque se eu não quiser eu justifico. Se não fosse obrigatório, você não precisaria justificar, guerreiro. Você justifica porque ele é obrigatório, entendeu? É tipo uma prestação alternativa, essa é a ideia. Então o voto é obrigatório sim para os maiores de 18 anos, beleza? Voltando. O voto é facultativo, eita que isso cai, hein? Para os analfabetos. Analfabeto vota se quiser, cuidado com isso. Analfabeto vota, professor? Vota, se ele quiser. O voto é facultativo. O voto é facultativo também para os maiores de 70 anos. O voto é facultativo para os maiores de 70 anos. O voto é facultativo para os maiores de 70 anos. Muito cuidado com isso. Oxe, professor, e por que o senhor está repetindo 70, 70, 70? Porque sua prova vai atacar muito esse 70. Sua prova vai dizer assim, olha, o voto ele é facultativo para os maiores de 65, tendo em vista a gratuidade do transporte público coletivo. Nada a ver. Mas nada a ver, beleza? Ele vai botar que o voto é facultativo aos 75, aos 60. Não, velho, é 70. Ou então ele vai botar por extenso. Porque quando ele escreve 70, fica muito parecido com 60. E aí ele pode modificar, ele bota lá 60, você lê 70. Cuidado com isso, beleza? E aí pensa, a aposentadoria compulsória no Brasil, em regra geral, acontece com qual idade? 70. Com 70 anos está aposentado compulsoriamente, ou seja, você pega suas coisas e obrigatoriamente vai embora, velho. Não pode mais trabalhar na administração pública. É a expulsadeira, é a aposentadoria compulsória, em regra, é aos 70 anos. E aí, se você não tem mais condições de exercer sua atividade na administração pública a partir dos 70 anos, significa dizer que você também não é mais obrigado a votar. É facultativo, você vota se quiser. Então linka aposentadoria compulsória com a questão dos 70 anos aqui da faculdade de votar ou não, do voto facultativo. Tranquilo? Mais um. Olha só. O voto também é facultativo para os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. E aí, todo mundo aqui já passou por isso, sabe que o voto é facultativo nessas circunstâncias. O voto também é proibido aos estrangeiros e proibido também aos conscritos. Aí eu já estou falando um pouco do direito político negativo, mas já adiantando para ficar bonitinho aqui no quadro, tá? É proibido ao estrangeiro e aos conscritos. Aí alguém está perguntando, oxe, professor, e por que de acho o estrangeiro não pode votar? É proibido, porque estrangeiro não tem direitos políticos. Estrangeiro não pode ter o título de eleitor. Estrangeiro não pode votar, nem ser votado. Então o voto é proibido para o estrangeiro. Essa é a ideia. E professor, e quem é o conscrito, hein? Quem que danado é conscrito? O conscrito é aquele carinha que está naquele 1 ano de serviço militar obrigatório. Não tem aquele moleque que faz 18 anos e vai se alistar no exército? Ele não vai lá para o exército bem de boa se alistar? Durante aquele 1 ano de serviço militar obrigatório, ele é conscrito. Durante aquele 1 ano, ele não pode votar. O exército vai mandar para a Justiça Eleitoral a listazinha da galera que está servindo o quartel, que está servindo ali o serviço obrigatório, né, o famoso EV, efetivo variável, e aí essa galera, quando for votar, o mesário vai olhar e vai dizer, ih, pode não, tu é conscrito, né? Pode não, tá fora, a gente recebeu uma listazinha, seu nome tá lá, você não vota. Então o conscrito não pode votar. Sabe por quê? Porque se acontecer alguma instabilidade no país durante o período eleitoral, quem vai defender nós é os conscritos. Isso mesmo. Esse povo maravilhoso, esse povo que sabe, né, pintar, fazer as paradas lá. Eu não vou nem falar muito, né, aula gravada. A gente não pode nem soltar muita piada. Mas essa é a ideia dos conscritos. Deu para entender? Então o voto é proibido para o estrangeiro e também para os conscritos. E aí, cuidado, tá? Sua prova vai dizer que o voto é proibido para qualquer militar. Não, o militar vota. O policial militar vota, o corpo bombeiro militar vota, marinha, exército, aeronáutica vota. Só quem não vota é aquele que está naquele 1 ano de serviço militar obrigatório. Quando ele acabar esse 1 ano, se ele engajar, por exemplo, no âmbito militar, ele já pode votar. Então, traduzindo, conscrito é tipo um estagiário de militar. Aí só ele que não vota, os outros militares votam. Tranquilo? Facinho, né? De boa, né, pessoal? Show de bola! E aí já vimos, dentro dos direitos políticos positivos, que eu tenho a capacidade eleitoral ativa e passiva. A ativa acabamos de falar, é a galera que pode
votar. O voto é obrigatório para maiores de 18, por exemplo, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70, a galera entre 18 e 16 anos. Então falamos da capacidade eleitoral ativa, a galera que pode votar. Agora vamos falar um pouquinho da capacidade eleitoral passiva. Vamos falar um pouquinho da galera que pode ser votado, beleza? Vamos lá, slide na tela. Olha só o que nós temos, isso cai pra caramba. Se liga. Capacidade eleitoral passiva. Trata-se do direito de ser eleito, ou seja, concorrer a um mandato eletivo. E aí, o que é que vai cair na sua prova? O que é que a Constituição fala sobre isso? A Constituição fala sobre as condições de elegibilidade, ou seja, quais são os requisitos para o cara ser eleito. E aí, para a pessoa ser eleito, precisa de quê? Primeira coisinha, da nacionalidade brasileira. Tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, obviamente, fora os cargos de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara ou presidente do Senado, porque esses são os cargos eletivos, ou seja, a galera que é eleito e que são cargos privativos de brasileiro nato. Lembrando que ministro do Estado da Defesa, STF, carreira diplomata, oficial das Forças Armadas, enfim, lembrando que o resto, ele não é eleito, né? Ou é escolhido ou é concurso público, beleza? Os eleitos é presidente, vice-presidente da Câmara e presidente do Senado, essa é a ideia. Os ministros do STF são escolhidos pelo presidente da República. A galera que é oficial das Forças Armadas, em regra, é concurso público. Carreira diplomata também. Né? Os ministros do Estado da Defesa é um ministro escolhido pelo presidente da República. Então, os eletivos são o presidente, vice-presidente da Câmara e presidente do Senado. Então, resumindo, para ser eleito tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, com exceção do presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, que obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato. Tem também que ter o pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Professorzinho do meu coração, quando é que alguém não está no pleno exercício dos direitos políticos? Por exemplo, o cara que é condenado com sentença transitada e julgada, está com os direitos políticos suspensos. Entendeu? Oxe, professor, então quer dizer que o preso provisório vota, é? Vota. Vota. Por exemplo, eu estou gravando essa aula de João Pessoa, Paraíba, e aí aqui em João Pessoa tem um presídio chamado Presídio do Roger, que é um presídio que só fica os presos provisórios. No dia da eleição vai uma urna lá. Os caras vão fazer fila, vão votar, tudo bonitinho, bababá, bababá, porque eles são presos provisórios. Eles são inocentes até que se prove o contrário. Aí quando o cara é condenado com sentença transitada e julgada, que não há mais dúvida que ele cometeu aquele crime, aí aqui ele vai para outros presídios, PB1, PB2, Civil Porto e por aí vai. Aí esses presídios que ficam os presos definitivos, aí a galera não vota, porque eles estão com os direitos políticos suspensos. Professorzinho do meu coração, tá suspenso por quanto tempo, hein? Enquanto durar o cumprimento da pena. Se o cara for condenado a 10 anos, é 10 anos de direitos políticos suspensos. Se o cara for condenado a 30 anos, 30 anos de direitos políticos suspensos. Inclusive, o cara pode estar até no regime aberto já, mas está cumprindo pena? Tá. Então você está com direitos políticos suspensos. Beleza? Então, para concorrer a uma eleição, para ser votado, você tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Um cara que foi condenado com sentença transitada e julgada, está com os direitos políticos suspensos, logo não pode concorrer à eleição. Beleza? Show de bola, né? Volta para lá. Mais um. Alistamento eleitoral. Cuidado com isso, tá? Alistamento eleitoral. Anota aí, é o título de eleitor. Alistamento eleitoral é o título de eleitor. Alistamento eleitoral é o título de eleitor. Também tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, tecnicamente você tem que morar onde você vai ser eleito. Então, se você vai ser eleito por uma cidade X, você tem que morar na cidade X. Domicílio eleitoral na circunscrição. Também tem que ter aqui filiação partidária. Filiação partidária. Não tem aquela Marina Silva? Aquela que aparece para concorrer à eleição de 4 em 4 anos, não tem aquela? Tem aquela do verde e tal? Pronto, beleza. Em determinado momento, ela chegou em uma dessas eleições e disse assim, olha, eu quero sair avulso. Eu quero sair sem partido político.
E eu, particularmente, até gosto muito da ideia, né, do cara poder sair avulso, sem partido político, sem precisar vender sua alma a um partido político antes. Só que qual é o problema? É norma constitucional. A Constituição está dizendo, para concorrer a uma eleição, para ser votado, tem que estar afiliado por um partido político, tem que ter sido apresentado por meio de um partido político. Você não pode, no Brasil, não existe a possibilidade de candidatura avulsa, e isso é questão de prova. Sua prova vai perguntar, no Brasil existe a candidatura avulsa? Não, não existe. Por quê? Porque obrigatoriamente você deve estar afiliado a um partido político. Mas sabe de todas as condições, todos os requisitos, qual é aquele que mais cai? É a idade. Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Olha as idades aqui, vamos começar aqui de baixo? 18 anos, olha só. Com 18 anos, eu posso ser o quê? Vereador. Você é um aprendiz de político. Olha que coisa bacana. Tá começando agora nessa vida maravilhosa política. Então, com 18 anos de idade, já pode ser vereador. Com 30 anos de idade, você já é uma raposinha política. Você pode ser governador e, obviamente, vice-governador. Com 35 anos de idade, aí você está no seu ápice da vida política, aí você pode ser presidente da República, óbvio, vice-presidente da República e muito cuidado com esse detalhezinho, senador. Você pode ser senador. Esse é um aspecto que cai muito na sua prova. A sua banca adora pegar o senador e colocar ele, por exemplo, aqui dizendo que ele tem 30 anos. Não. Senado é 35. Até porque o presidente da República, nos crimes de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal. E aí a ideia é que se o presidente precisa ter pelo menos 35 anos, o Senado, né, os senadores também 35 anos. Aí alguém está dizendo, mas professor, você pulou 21. É, porque olha o macete. Decora 18 vereador, 30 governador, 35 presidente e senador. O resto é 21, guerreiro. Tá? Decora desse jeito, o resto é 21. 21 é deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Professorzinho, o que é o juiz de paz? Era tipo um juiz conciliador, casamenteiro. Hoje a gente não tem mais dessa forma, né? Mas como tá aqui para a nossa prova, entra ele também, beleza? Então cuidado, entre deputados, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Em resumo, para pensar. Quando tu olha para um deputado, para a Câmara dos Deputados, você vai ver um monte de novinho lá, né? Tem um monte de deputado bem novinho lá, né? Os caras lá fazendo zoado, não sei o quê, tarará, né? Lutando, brigando, não sei o quê. Você vai ver muito novinho lá. Quando você olha para o Senado, já é os barba, né? Já é a galera mais raposa velha, já é a galera mais velha. Você não vê nenhum novinho no Senado. Então cuidado com isso, tá? Deputado, seja federal, estadual, distrital, é 21 anos. Prefeito é 21 anos. Juiz de paz é 21 anos. Agora, Senado é 35. Gente, isso desaba em prova. Mas isso cai muito em prova. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu quero que vocês memorizem o telefone. Qual é o telefone, professor? 35 30 21 18. 35 30 21 18 é o nosso telefone. 35 30 21 18. Muito cuidado que isso cai pra caramba. E ele ainda pode mexer isso aqui, por exemplo, com nacionalidade. Ele pode botar uma nacionalidade aqui no meio e mexer. Ele pode dizer assim, fulaninho tem 30 anos. Olha só, 30 anos. Já joga essa, depois vem um textão. Nasceu não sei aonde, filho de mãe brasileira, e agora pretende voltar ao Brasil, agora depois que atingiu a maioridade, pretende voltar ao Brasil, requerer a nacionalidade brasileira, se candidatar ao Senado, onde pretende ser presidente do Senado. Aí ele já está jogando para perguntar, olha, cargo de presidente do Senado é brasileiro nato. Ele é brasileiro nato, aí você fica fazendo esse jogo e esquece da idade. Ele pode assumir? Não. Por que ele não pode assumir? Porque ele tem 30 anos, não tem 35. Aí ele é brasileiro nato? Ele é filho de brasileiro que nasceu fora do país, a partir da maioridade vem para cá, requer e vira brasileiro nato. Poderia sim se candidatar a Senado e ser presidente do Senado. O problema é que ele não tem idade para ser senador. Então veja que ela pode misturar muito isso aí na sua cabeça, beleza? Então mais uma vez, cuidado. 18 vereador,
21. O resto, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 30 é só governador, 30 é só governador e 35 é presidente e senado. Deu para entender, pessoal? Até aqui tudo bem? Então volta aqui para mim. Pessoal, e para finalizar esse bloco, a gente que já falamos aqui dos direitos positivos, que é o direito do cara votar e ser votado, acabamos de falar dos requisitos para ser votado. Daqui para frente, vamos falar dos direitos políticos negativos. Então, nesse blocozinho, nesse exato momento, na verdade, vamos começar a falar um pouco dos direitos políticos negativos e aí complementamos no próximo bloco. Beleza? Vamos embora? Simbora! Direitos políticos negativos. Simbora! Vem comigo. Slide na tela. Direitos políticos negativos agora. E olha o que eu tenho, conceito. São as normas que impedem o cidadão de votar e ser votado, ou seja, impede a participação no processo político. Daí a ideia que é negativo. No âmbito dos direitos políticos negativos, temos as inelegibilidades, que é quando o cara não pode ser eleito, a perda de um direito, a suspensão dos direitos políticos, o cara não pode votar porque está com os direitos políticos suspensos e por aí vai. No mais, vale ressaltar que a cassação dos direitos políticos é vedada pela Constituição Federal. A cassação é vedada pela Constituição. Sobre o tema, vejamos o artigo 15 da Constituição. E ele diz o seguinte, ó, é vedada a cassação dos direitos políticos. Olha que bonitinho. É vedada a cassação dos direitos políticos. Aí muita gente está se perguntando assim, oxe, professor, mas fulaninho não foi cassado não? Cicraninho não foi cassado não? Gente, é cassado o mandato do cara. Beleza? O mandato do cara é cassado. Agora, os direitos políticos dele, não. Quem é o brasileiro que você conhece que não tem direitos políticos? Diga um, que perdeu os direitos políticos. Ele era brasileiro, mas ele não tem direito político. Nunca mais na vida ele vai poder votar ou ser votado. Isso não existe, isso seria uma pena de caráter perpétuo. Então a ideia aqui é que é vedada a cassação dos direitos políticos. O cara pode ter a cassação do mandato? Pode. Não tem problema nenhum. O que não pode aqui é ter a cassação dos direitos políticos do cara. É vedado. Só que aí a Constituição meio que dá uma bugada na cabeça da pessoa quando ela diz assim, ó, cuja a perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí o cara faz, oxe, professor, ele está dizendo que é vedado a cassação dos direitos políticos. Agora ele está dizendo que pode ter a perda ou a suspensão, mas essa perda não seria uma espécie de cassação, não, professor? Agora eu não entendi. Não pode a cassação, mas pode a perda. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, qual é a única hipótese de perda dos direitos políticos que o artigo 15 traz? Ele diz o seguinte, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é uma hipótese que, né, todo mundo entende como perda dos direitos políticos. E aí eu vou explicar para você. Vem aqui para mim. Meu povo amado, presta atenção no que eu vou falar. A cassação dos direitos políticos seria uma situação onde o cara teve retirado só os direitos políticos dele. Ele teve uma punição só em cima dos direitos políticos dele. E isso não pode acontecer, porque eu não posso ter um brasileiro sem direitos políticos. Um brasileiro que já não possui direitos políticos. Agora a perda, ela acontece em uma situação, que é o quê? Quando o cara deixa de ser brasileiro. Porque para pensar, quando um cara que se naturalizou no Brasil, ele veio aqui, se naturalizou brasileiro, tudo bonitinho, mas ele fraudou o processo de naturalização. Aí ele pode ter cancelado a sua naturalização? Pode. O cara que veio aqui no Brasil, se naturalizou e depois praticou um ato contra o Estado Democrático, praticou um ato contra a Constituição como um todo, ele pode ter cancelado a sua naturalização? Pode. E aí ele vai deixar de ser brasileiro. E aí, como ele vai deixar de ser brasileiro, ele vai perder todos os direitos de um brasileiro, inclusive os direitos políticos. Então veja que a cassação, em tese, seria o cara ter uma punição só em cima dos direitos políticos. O cara continuaria sendo brasileiro, mas punido só nos direitos políticos. Isso não pode no Brasil. Já a perda
não seria uma punição em cima dos direitos políticos. Eu não estou punindo um cara nos direitos políticos. O cara perdeu a naturalização, por exemplo. O cara deixou de ser brasileiro. O cara renunciou, abriu mão da nacionalidade brasileira. E aí, se ele não é mais brasileiro, ele perdeu. Isso mesmo. Perdeu. Perdeu. Não tem mais. Por isso que é perda. Alguém está punindo os direitos políticos dele? Não. Está punindo no máximo o quê? A naturalização dele. Ele está tendo cancelada a naturalização por ter fraudado o processo de naturalização ou por ter atentado contra a ordem democrática, por exemplo. Então, a ideia é que eu vou punir a naturalização. E, como consequência, ele vai perder todos os direitos de um brasileiro, principalmente os direitos políticos. Daí a ideia que não pode cassação, não pode uma punição só nos direitos políticos, mas pode uma perda quando o cara deixa de ser brasileiro. Por isso que ele diz aqui, ó, cancelamento da naturalização. Ele está deixando de ser brasileiro através de uma sentença transitada em julgado, e aí, como consequência, ele vai perder os direitos políticos. Beleza, meu povo? Caramba, professorzinho do meu coração, isso é muito difícil de decorar, viu? Mas que coisa para se decorar, hein? Não tem uma coisa mais fácil, não. Mestre, decore só isso. É vedada a cassação. Ponto. Pode cassação? Nunca. Isso cai, viu? Mas cai que só a gota serena da bobônica. Pode a cassação? Não. Tipo, nunca. Mas pode a perda? Pode. No caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Acabou. Só isso. Beleza? Vamos ver o resto. Olha só. O resto, a maioria da doutrina entende como hipótese de suspensão. Beleza? Ele diz aqui, ó. Incapacidade civil absoluta. É uma hipótese de suspensão. Por que, professorzinho, é uma hipótese de suspensão? Porque a incapacidade civil absoluta é aquele cara que não consegue distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Ele não consegue mais viver em sociedade. Aí ele vai para um tratamento específico para ele, uma medida de segurança para ele. Então ele vai ser internado. Essa é a ideia. Mas existe a possibilidade. Ele ficar bom? Existe. Existe a possibilidade de futuramente ele conseguir viver em sociedade? Sim. Daí a ideia de suspensão e não perda. Agora, cuidado, tá? A sua prova falou em incapacidade civil absoluta. Aí sua prova vai botar que é relativa. Não é uma capacidade civil relativa. Muito cuidado com isso. Falou em relativa, tá errado. É capacidade civil absoluta, que é aquele que realmente não tem condições mesmo, beleza? Mais um. Terceiro, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos é uma hipótese de suspensão que nós já vimos, né? É aquela história, né? O cara que é preso provisório, ele vota. O cara que é preso provisório vai a uma urna para a penitenciária. Por quê? Porque ele ainda não teve seus direitos políticos suspensos. Agora, quando vem sentença transitada em julgada, enquanto durar o cumprimento da pena, ele está com os direitos políticos suspensos. Já falamos sobre isso, lembra? Mais um. Recusa de cumprir a obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, que é aqui a escusa de consciência, e é uma hipótese de suspensão para a maioria da doutrina. Como assim, professor? Lá no artigo 5º, ele diz, né? Eu posso não cumprir uma obrigação imposta a todo mundo, se eu levantar uma bandeira política, religiosa ou filosófica. Agora eu vou ter que cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Porque se eu não cumprir essa prestação alternativa fixada em lei, aí a gente puxa para cá, ó, pode ter um direito suspenso. Essa é a ideia. Então, quando ele fala recusa de cumprir a obrigação a toda imposta, por quê? Porque você está dizendo, não vou cumprir por uma bandeira religiosa, filosófica ou política. Ou cumprir, né, a prestação alternativa, aí você pode ter, sim, um direito político suspenso. É a famosa escusa de consciência. Beleza, pessoal? Básico lá no artigo 5º, tudo direitinho, né? Tranquilo, né? Volta. E, por fim, improbidade administrativa também pode ocasionar a suspensão dos direitos políticos. Lá na lei de improbidade administrativa ele fala, né, as penalidades referentes a enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, a lesão aos princípios, e aí entre essas punições você vai encontrar a suspensão dos direitos políticos.
Tranquilo, né, pessoal? Então volta aqui para mim. Então essas são as hipóteses de perda, na verdade, a hipótese de perda, só uma, que é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, e as hipóteses de suspensão, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, recusa em cumprir obrigação a todos impostas ou a prestação alternativa, que é a escusa de consciência, e ainda a possibilidade de suspensão dos direitos políticos lá na lei de improbidade administrativa. De boa, né? Facinho, né? E é isso, pessoal. Esse blocozinho vai ficando por aqui. Falamos da capacidade eleitoral ativa, falamos ali do direito de votar, falamos inclusive de cláusula pétrea, que é o voto direto, secreto, universal e periódico. Cuidado que obrigatório não é cláusula pétrea. Então falamos da capacidade eleitoral ativa. Falamos que o voto é obrigatório para o maior de 18, facultativo para os analfabetos, maiores de 70, a galera entre 16 e 18, e que o voto é proibido para o estrangeiro e conscritos. Falamos da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser eleito. E aí o cara tem que ser brasileiro, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que ter o alistamento eleitoral, que é o título de eleitor, tem que ter um domicílio eleitoral na circunscrição, tem que ter filiação partidária e a idade, né, que é o 35, 30, 21, 18. E aí entramos em direitos políticos negativos, falando que não pode a cassação dos direitos políticos, é vedada pela Constituição, mas pode a perda e suspensão nos quesitos que a gente acabou de ler aqui, acabou de explicar. Próxima aulinha, próximo bloco, a gente já vai falar da inelegibilidade. Vamos falar da inelegibilidade absoluta e da inelegibilidade relativa. Então, até lá. Um beijo. Fui.